Mentalize isso. Você está sentado em um bar, o ar pesado com o cheiro de álcool e conversas baixas. Do outro lado do ambiente ela entra, vestida de forma impecável, cada movimento calculado, um sorriso que parece desenhado para desarmar. Sua presença é magnética, como se o espaço ao redor se curvasse para acomodá-la. Homens viram a cabeça, disfarçam olhares, ajustam a postura. Você também olha, mas não por desejo, por reconhecimento. Há algo nela que você já viu antes. Não em uma pessoa, mas em um padrão. Ela se aproxima de um homem sozinho, encosta levemente no braço dele, ri de algo que ele nem disse. Em minutos ele está comprando drinks, contando histórias pessoais, a voz embargada por uma intimidade que não existe. Você observa o jogo se desenrolando, a inclinação da cabeça dela, o toque sutil, as pausas estratégicas. Não é sedução, é engenharia. Aqui está o paradoxo. O que a torna tão perigosa não é sua malícia, mas a sua naturalidade. Ela não força, não ameaça, não exige. Ela permite que o homem se destrua sozinho, convencido de que foi ideia dele. Você já se perguntou por que alguns homens entregam fortunas, reputações e até suas sanidades a mulheres que, no fundo, os veem como instrumentos? Porque a beleza, quando aliada a uma mente estratégica, pode ser mais devastadora do que qualquer arma. E o mais perturbador, quantos de nós já fomos usados sem nem perceber? Não estamos falando de romances ou paixões ingênuas. Estamos falando de poder do tipo que Maquiavel descreveria com um sorriso de aprovação. O príncipe renascentista usava a astúcia e a força para governar. A mulher maquiavélica usa a beleza e a psicologia para dominar. E o que torna essa dinâmica especialmente cruel é que ela não precisa quebrar regras, apenas jogar com elas melhor que você. Pense nas redes sociais, onde a imagem é commodity e a atenção moeda de troca. Quantas influencers constroem impérios sobre a insegurança alheia, vendendo sonhos que são na verdade armadilhas? Quantos homens financiam vidas de luxo em troca de migalhas de afeto, sem nunca admitir que estão pagando por uma ilusão? A beleza perversa não precisa de violência, ela só precisa que você queira acreditar. E então a pergunta que dói: o que acontece quando alguém transforma seu desejo em uma ferramenta? Quando cada olhar, cada palavra, cada gesto é uma peça em um jogo que você nem sabe que está jogando? Não se engane, este não é um discurso contra as mulheres. É um alerta sobre humanidade, sobre como todos nós, homens e mulheres, podemos ser manipuladores ou manipulados, dependendo de quem segura o espelho. Mas há uma razão pela qual a beleza feminina, em particular, tem sido uma arma tão eficaz ao longo da história. Ela explora não só a carne, mas o mito. O que um homem não faria por uma deusa? A resposta está nas ruínas de carreiras destruídas, nas contas bancárias esvaziadas, nos homens que juram nunca mais confiar, mas que, no fundo, ainda desejam ser enganados de novo. Porque o perigo real não está na mulher que usa, mas no homem que insiste em ser usado. E se você descobrisse que, neste exato momento, está sendo encenado, o jogo já estava escrito antes de você nascer. Não é coincidência que a beleza feminina tenha sido, ao longo da história, reverenciada e temida em igual medida. Ela é a única forma de poder que não precisa se justificar. Ela simplesmente é. Homens constroem impérios, acumulam riquezas, travam guerras e ainda assim, diante de um certo sorriso, um olhar, uma curva perfeita, tudo isso pode virar pó. Por quê? A resposta está em algo muito mais profundo do que desejo sexual. Está na biologia, na psique e na forma como fomos condicionados a acreditar no mito da beleza como redenção. 1. A armadilha biológica. O cérebro em chamas. Schopenhauer, o filósofo do pessimismo, já dizia: o homem é capaz de racionalizar qualquer coisa, exceto o que seu instinto sexual exige. A atração não é uma escolha, é um sequestro neurológico. Quando um homem vê uma mulher que encaixa nos padrões de beleza que sua mente inconsciente foi programada a valorizar, seu cérebro libera dopamina, noradrenalina e serotonina em quantidades absurdas. É o mesmo mecanismo que faz um viciado em drogas buscar outra dose. A diferença? Ninguém avisa que você está viciado até que seja tarde demais. E o pior, quanto mais inatingível ela é, mais forte a obsessão se torna. A mente masculina, quando privada do que deseja, entra em um estado de escassez ilusória e começa a racionalizar absurdos. Se eu gastar mais, ela vai me notar. Se eu provar meu valor, ela vai me escolher. Você não está lidando com lógica, está lidando com bioquímica. 2. O conto de fadas invertido.
A princesa que virou predadora. Jung falava sobre ânimos e ânima, as representações inconscientes, do masculino e do feminino dentro de todos nós. Mas e quando a ânima, o ideal feminino dentro do homem, é distorcida por uma cultura que transformou a beleza em um jogo de poder? A Disney nos ensinou que o amor verdadeiro conquista tudo. A pornografia nos ensinou que mulheres são objetos de consumo. As redes sociais nos ensinaram que afeto é uma moeda negociável. O resultado? Uma geração de homens que não sabe distinguir entre amor e manipulação, entre desejo e destruição. A mulher maquiavélica não precisa ser má. Ela só precisa ser eficiente. Ela entende que, em um mundo onde homens são ensinados a provar seu valor, ela só precisa criar a ilusão de que ele está sendo testado, e ele vai se destruir para passar nesse teste imaginário. 3. O grande teatro das redes sociais onde todos são personagens. Nietzsche alertou: quem luta com monstros deve acautelar-se para não se tornar um monstro. Mas e quando o monstro é um algoritmo? Instagram, TikTok, OnlyFans, todos são palcos para a mesma peça antiga, agora com um público global. A mulher que sabe jogar não precisa manipular um homem por vez. Ela pode automatizar a manipulação. Posta uma foto calculada, um stories estratégico, um mencione-me nos comentários. E os homens, famintos por migalhas de atenção, se esfolam para ganhar um like. É a tirania da beleza 2. Onde você não está competindo contra outros homens. Está competindo contra a própria ficção que ela criou. 4. A raiz da fraqueza masculina. A fome de validação. Aqui está a verdade mais dura. A manipulação só funciona onde já há vulnerabilidade. Por que tantos homens inteligentes, bem-sucedidos, racionais em todas as outras áreas da vida, se transformam em idiotas úteis quando uma certa mulher aperta os botões certos? Porque, no fundo, muitos de nós fomos condicionados a acreditar que uma mulher bonita é a recompensa final. Que todo o esforço, todo o sucesso, toda a dor, tudo isso será compensado no dia em que ela nos escolher. E é aí que mora o perigo. Quando você coloca alguém em um pedestal, ela não tem escolha a não ser olhar para baixo. O que vem por aí? Agora que você entende o jogo, a pergunta muda: como escapar? Porque não adianta culpar as mulheres por jogarem bem. O verdadeiro problema é que nós concordamos em ser peões. Na próxima sessão, As Consequências Invisíveis, vamos explorar como essa dinâmica silenciosamente destrói homens, não só financeira ou emocionalmente, mas em um nível existencial. Prepare-se. Você nunca mais vai olhar para uma mulher bonita da mesma forma. As consequências invisíveis. Ela não precisa te destruir. Você mesmo fará isso por ela. Você já viu um homem definhar por uma mulher que nunca o amou? Não é um colapso repentino. É uma erosão lenta, quase imperceptível. Primeiro ele abandona seus princípios. Depois seus amigos. Mais tarde seu dinheiro, sua dignidade, sua sanidade. Até que um dia, ele acorda e não reconhece o próprio reflexo. O que começou como um jogo inocente termina como uma reprogramação existencial. E o pior, ele ainda acha que foi ideia dele. 1. A morte da autenticidade. Sartre dizia que o inferno são os outros. Mas ele não imaginou as redes sociais. Quantos homens você conhece que mudaram completamente para agradar uma mulher? Alteraram suas opiniões, seus gostos, até sua personalidade. Tornaram-se fantasmas de si mesmos, assombrados pelo medo de dizer a coisa errada. Ela não precisa dar ordens. Basta um "não gosto de homens assim", "isso é coisa de fracassado", e ele se remodela. O preço da atenção dela, sua identidade. 2. A economia do desespero. Você já reparou como homens bem-sucedidos se tornam mendigos emocionais? Quando uma mulher bonita os coloca no modo espera. O empresário que cancela reuniões importantes para responder mensagens vagas. O artista que abandona projetos pessoais para ser seu ouvido emocional. O cara que paga jantares caríssimos para uma mulher que nem lembra seu nome no dia seguinte. É a ditadura da escassez. Quanto menos ela dá, mais ele se humilha. E no vácuo dessa dinâmica, nascem homens ocos, cheios de recursos, vazios de propósito. 3. A neurose moderna. Homem que virou um aplicativo. Pense no cara que edita 30 fotos antes de postar algo casual, esperando que ela veja. Fica analisando por que ela visualizou e não respondeu. Checa o status online dela como um viciado em crack, checa o estoque do dealer. Isso não é paixão, é distúrbio obsessivo digital. E a pior parte, ela sabe. Quando ele finalmente explode em um "por que você me ignora?",
Ela só responde: nossa, você é muito intenso, transformando sua angústia em mais uma prova de que ele é o problema. 4. A grande mentira. Você precisa se esforçar mais. A cultura pop vende uma narrativa perversa. Se ela não te quer, é porque você não é bom o suficiente. Então o homem malha até se machucar, trabalha até esgotar, gasta até se endividar, tudo para comprar o que deveria ser dado livremente. Respeito, afeto, lealdade. Mas aqui está o segredo. Mulheres que realmente valem a pena não fazem você dançar por migalhas. 5. O efeito dominó social. Isso não é só sobre indivíduos, é sobre gerações inteiras de homens. Os que desistiram de relacionamentos e são chamados de amargurados. Os que se casaram por desespero e vivem infelizes. Os que odeiam mulheres porque nunca aprenderam a vê-las como humanas. O resultado? Uma sociedade onde homens não confiam em mulheres, mulheres não respeitam homens. E ninguém é verdadeiramente feliz. O ponto de ruptura. Você já sentiu que está sendo levado por uma correnteza emocional? Que mesmo percebendo o jogo não consegue sair? Isso tem nome. Síndrome de Estocolmo afetiva. Você sabe que está sendo usado, mas acha que se fizer tudo certo, um dia ela vai te ver diferente. Spoiler, não vai. Mas há uma saída. E ela não está em vencer o jogo, e sim em se recusar a jogar. A rebelião. Como se libertar? Você não está preso. Você só esqueceu como sair. Há um momento em que todo homem acorda. Pode ser depois da terceira madrugada stalkeando stories, do quinto empréstimo para bancar viagens que ele nem foi convidado, ou da 10ª vez que ele se pegou, mentindo para os amigos, sobre quase ficar com ela. É quando a pergunta explode na sua mente como um alarme que não pode mais ser ignorado. Por que caralhos? Eu tô fazendo isso comigo mesmo? E então a revelação mais libertadora. Você não precisa mais participar disso. 1. O primeiro passo. Reconhecer o jogo Maquiavel sabia. O homem que tenta ser bom o tempo todo está fadado a arruinar-se entre os tantos que não são. Tradução? Homens que se colocam em último lugar serão tratados como último lugar. Pare de achar que, se eu for bonzinho, ela vai me valorizar. Se eu esperar, ela vai me notar. Se eu provar meu valor, ela vai me escolher. Isso é lógica de escravo. Mulheres verdadeiramente interessadas não te colocam em fila de espera. 2. A arte da indiferença. Estratégica Nietzsche tinha razão. A indiferença é o melhor revólver. Não é sobre ser rude. É sobre não se importar mais do que ela se importa. Exemplo prático. Ela demora 5 horas para responder. Você demora 10. Ela cancela encontros. Você nem remarca, deixa ela vir atrás. Ela só te procura quando precisa de algo. Ah, pena, tô ocupado. O poder muda de mãos no momento em que você para de correr atrás. 3. Reconstruindo sua hierarquia de valor, Jung alertava. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, acorda. Pergunte-se. O que você realmente quer da vida, além de validação feminina? Que tipo de homem você precisaria se tornar para se respeitar? Se você parasse de gastar energia com quem não merece, o que poderia conquistar? Homens focados em missão atraem. Homens focados em mulheres se perdem. 4. O poder da opção nuclear. Frankl, sobrevivente do Holocausto, ensinou. Entre o estímulo e a resposta há um espaço. Nesse espaço está nosso poder de escolha. Quando ela fizer joguinhos emocionais, você desaparece. Tentar te usar como step emocional. Não sou terapeuta, tchau. Quiser voltar quando vir você evoluindo. Não compro o mesmo produto 2 vezes. A pessoa que menos se importa tem todo o poder. Torne-se essa pessoa. 5. A única vingança que importa. Aqui está o segredo final. O melhor foda-se não é um discurso. É uma vida tão foda que ela se torne irrelevante. Invista em você até ela virar a opção menos interessante no seu radar. Construa algo maior do que a validação de qualquer mulher. Viva de um jeito que, quando ela te esbarrar anos depois, não consiga acreditar no que vê. O chamado você tem 2 escolhas agora. Continuar sendo o cara que se destrói por migalhas, esperando que um dia ela finalmente te veja como digno. Acordar. Colocar a máscara de oxigênio em si mesmo primeiro. E lembrar. O homem que não precisa de validação feminina é o homem que as mulheres realmente querem, mas não acredite em mim. Prove para si mesmo. A verdade final. A realização mais poderosa. Ela nunca foi o problema. Você sempre foi a solução. Há uma ironia cruel no modo como homens desperdiçam anos tentando decifrar mulheres, quando a resposta estava sempre ali, escondida no lugar mais óbvio,
No espelho. Aqui está a verdade que vai desmontar tudo. 1. O mito da mulher malvada. Você passou essa jornada inteira acreditando que o perigo vinha delas, das manipuladoras, das interesseiras, das jogadoras. Mas o verdadeiro inimigo nunca foi uma mulher. Foi sua própria necessidade de ser escolhido. Quantos homens você viu destruírem carreiras por mulheres medíocres? Perderem fortunas por atenção barata? Aceitarem migalhas como se fossem banquetes? Isso não é culpa delas. É sintoma de uma doença masculina antiga. A síndrome do cavaleiro sem castelo. 2. A grande inversão. Maquiavel errou em uma coisa. O verdadeiro príncipe não controla os outros, ele se controla. A mulher que usa a beleza como arma só tem poder porque homens deram a ela esse poder. Ela é gata? Você decidiu que isso vale algo. Ela é difícil? Você decidiu que isso a torna valiosa. Ela te ignora? Você decidiu que isso dói. O jogo só existe porque você comprou as regras. 3. O antídoto definitivo. Aqui está o segredo que ninguém te contou. Nenhuma mulher no mundo pode te usar, a menos que você não tenha nada melhor para fazer. Pense. Se você estiver construindo um império, vai se humilhar por um like? Se estiver treinando para ser o melhor na sua área, vai chorar por uma mensagem não respondida? Se estiver cercado de pessoas que realmente o valorizam, vai se arrastar por quem o trata como opção B? A resposta é não. Sempre foi. 4. A beleza da indiferença genuína. Não estou falando de fingir que não liga. Estou falando de realmente ter coisas mais importantes. Quando você tem uma missão que queima mais que qualquer desejo. Tem padrões tão altos que mediocridade feminina não te atrai. Tem autoestima baseada em quem você é, não em quem te quer. Algo mágico acontece, as manipuladoras perdem o poder. Elas sentem, elas sabem, e elas vão atrás de homens mais fáceis. 5. A última lição. No começo dessa jornada, você achou que estava aprendendo sobre mulheres. Na verdade, estava aprendendo sobre você mesmo. Sobre onde você se vendeu barato. Sobre quando confundiu carência com amor. Sobre quantas vezes trocou seu potencial por validação vazia. Agora você sabe. O homem que não se trai, é impossível de ser traído. O fim, que na verdade é o começo. Daqui pra frente, toda vez que você vir uma mulher linda com intenções duvidosas, não sentirá raiva. Sentirá pena. Pena dos homens que ainda vão cair no jogo que você já dominou. E quando ela te olhar, tentando achar aquele velho brilho de desespero no seu olhar, você sorrirá. Porque finalmente entendeu. O caçador virou a presa. E você virou algo melhor. Virou livre.